por que dizer um até logo. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, a feição deles, quando eles cruzam os olhares e percebem que o clima está um pouco pesado. O interessante é que Jesus de Nazaré sabia tudo o que iria acontecer, ele sabia por antecipação. Eu costumo dizer que o diabo, se ele quiser sair do Brasil e ir para a Austrália, ele vai em milésimos de segundo, na velocidade do raio da luz. Mas antes dele chegar lá, Jesus chegou primeiro. Então o Senhor sabia tudo por antecipação, saberia que Pedro negaria, que Judas o trairia, que os discípulos o abandonariam. E mesmo nesse clima de abandono, nesse clima pesado, Jesus ele não vai faltar o culto daquela noite. Ele não vai faltar o culto de despedida. De repente, se você perguntasse para mim, perguntasse para Pedro, para Tiago, para João, ou alguns dos discípulos, perguntassem qual era o clima daquela noite, como que estava o culto naquele momento, alguém iria dizer, o culto estava num culto de término, de adeus, de tchau, de até logo. Mas o que é engraçado é que Jesus, sabendo de tudo isso, ele decidiu estar presente naquele culto. Se você perguntasse para ele, falando, Senhor, por que o Senhor estava presente naquele culto? O Senhor saberia que Pedro te negaria, que Judas te trairia, que de repente os discípulos te abandonariam. Por que o Senhor não marcou aquele culto em outro momento? Porque teve que existir aquele culto, o último culto. De repente, ele responderia para mim, responderia para você. Eu tinha que estar presente lá. Mas por quê? Porque havia um Pedro que precisava ainda de ouvir a minha voz. Havia um Felipe que precisava de ouvir um conselho da minha parte. Existia um João que estava acostumado a reclinar a cabeça sobre o meu peito e ouvir as batidas do meu coração. Havia ainda um Judas que eu tentaria até o último momento insistindo com ele. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Tem muita gente que conhece a sua vida. Tem muita gente que conhece a minha vida. E olha para mim, olha para você. E tem você como espelho. Tem você como referência. Tem você como exemplo. Porque sabendo da sua história e sabendo da forma que você tem chegado aqui, cheio de luta, de problemas, mas não para. Muita gente olha para mim, olha para você e fala, se ele consegue, eu também consigo. Se ele continua sendo crente, passando por tudo aquilo, eu vou continuar vindo para a igreja. Mesmo com toda a tribulação, ele consegue levantar a mão para poder adorar. Mesmo com a porta fechada, mesmo com a enfermidade, ele ainda não se desviou. Eu também não vou me desviar. Eu vou continuar na igreja. Eu vou continuar no culto. Sabe por quê? Porque você é referência para alguém aqui. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, não falte o culto. Porque quem sabe, quando você pegar esse microfone numa oportunidade, seja para orar, seja para ler um texto, seja para ler um versículo, quem sabe, vai ser nessa hora que Deus vai te usar para levantar alguém que está desanimado em nosso meio e restaurá-lo ele para a glória e honra do nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, levanta a mão aí e dá aquele glória a Deus, que eu conheço ele muito bem. Por que que Jesus ele estabeleceu a ceia numa noite de dor? Porque ele vai estabelecer o maior mandamento do cristianismo. Ele estabelece a ceia numa noite de pavor, numa noite de dor, numa noite de traição, numa noite de abandono. Por que não? Na noite que ele limpou os 10 leprosos, que ele andou por sobre as ondas do mar, que ele disse, Lázaro, vem para fora.
Mas por que numa noite de dor, numa noite de traição? Por que não se manifestando como um leão da tribo de Judá, bradando, expulsando os demônios? Ele estava estabelecendo o maior mandamento do cristianismo, que é a ceia. E a memória, ou o memorial da ceia, está implícito aqui, dizendo, Jesus dizendo, deixa eu parafrasear para você poder entender. Pedro, eu sei que você vai me negar, mas com toda a sua negação, a comunhão continua sendo maior. Judas, eu sei que você vai me trair, mas eu decido sentar à mesa com você e repartir o pão e te dar o cálice. Ei, eu sei que vocês vão me abandonar, mas eu decido por mim mesmo em sentar à ceia, ser o mestre da ceia, repartir e estabelecer a ceia como o maior memorial do cristianismo. Por quê? Porque ainda que o pecado, ainda que o mundo, ainda que a negação, ainda que o abandono, ainda que a traição, a ceia sempre será maior. Por quê? Porque a comunhão vence o mundo. Judas, você me oferece a traição, mas eu te ofereço comunhão, Judas. Escuta isso. Aquele bocado molhado de pão, aquele bocado molhado que ele coloca o pão, aquilo não era simplesmente para denunciar o traidor. Sabe por quê? Aquilo era sinônimo de honra. Jesus estava insistindo com Judas até aquele momento. Era uma pasta de figos e de amêndoa, com um pãozinho deles que parecia uma pizza. Fazia uma colher daquele pão e colocava, e chegava para o convidado de honra e dava para ele. Sabe o que está dizendo? Eu ainda te quero. Eu não abro mão de você. O meu coração continua aberto para você. A ceia, ela tem um poder sobrenatural. Qual é? De tonificar. Escuta isso. A ceia tem um poder sobrenatural de tonificar uma palavra, um sentimento chamado amor. Aí Paulo diz, olha, eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Lá na frente fala, olha, aquele que profetiza é ainda maior e soberano do que aquele que fala em línguas. Só que agora ele vai escrever diferente aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. Se eu pegasse todos os meus bens e repartisse para os pobres, sem amor de nada adiantaria. Recebe essa palavra do trono de Deus nesse momento. Não desiste dessa pessoa que está do seu lado. Abraça ela, enxuga a lágrima dela, porque quem sabe nessa noite Deus te usa para levantar ela desse lugar. Já estou encerrando, senão ele vai puxar o meu paletó. Insista. Insista. Nisto vocês serão conhecidos, quando vos amardes uns aos outros. O amor supera a multidão de pecado. O amor restabelece. O amor levanta. O amor recupera. E por que não dizer, a igreja é um bando de recuperados pelo amor de Deus. Porque João capítulo de número 3, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu encerrar, senão... Irmãos,
Está estabelecida a ceia. Judas sai. Jesus insiste com ele até o último momento. Jesus sabia de tudo. Conhecia tudo. Os seus algozes, as chicoteadas, a vergonha, a via crucis. Ele sabia de tudo que iria passar naquela noite e no próximo dia volta. Só que Jesus, ele decidiu sair daquele culto diferente. Sabendo que vai ser traído, abandonado, negado, como é que Jesus sai? E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Ah, você não está entendendo. Independente da circunstância, volte a adorar. Independente do problema, volte a adorar. Aleluia. Está doendo? Adora. Foi despedido, exonerado? Adora. Voltou sem pesca no barco? Adora. Está andando a pé? Adora. Está andando de carro? Também adora. Isso me faz me lembrar de Paulo e Silas. Eu não sei quem cantava, eu não sei quem orava, mas a nossa Bíblia afirma que quando um cantava e outro orava, a mesma presença que invadiu o Sinai desceu naquele cárcere e abalou aquele povo. A oração te leva até Deus. A oração te leva até Deus. Mas a adoração traz Deus para perto de você. Fica de pé. A oração te leva até Deus, mas a adoração traz Deus para perto de você. Eu vou falar de novo para ver se você desengasga. A oração te leva para perto de Deus, mas a adoração traz a presença, a Shekinah, a graça de Deus até você. Eu me lembro, eu estava saindo do Mato Grosso do Sul para o Paraguai para poder pregar. Eu liguei para o pastor Zé. Falei, pastor, estou saindo do Mato Grosso do Sul agora, vou para o Paraguai. Vou pregar no congresso, depois de lá eu vou para a Argentina pregar. Se não fosse a pandemia, eu estava na Colômbia, no Chile, no Uruguai e na Venezuela. Aí desmarcaram. Mas quando eu cheguei no Paraguai, eu achei que eu ia pregar para eles. E foi exatamente o contrário. Eu achei que eu me encontrei meio desviado lá. A igreja não tem teto não, irmão. A igreja é na areia. Até hoje minha mulher não conseguiu arrancar a mancha do barro roxo do Paraguai da minha calça. Os bancos é madeira. Uma aqui, outra aqui, coloca um pedaço de pau assim e eles sentam. Rapaz, você olha para a perna das irmãs, está tudo sujo. Tudo sujo, poeirado. Mas quem diz que o culto acaba às 11 horas? Quem diz que o culto acaba à meia-noite? O povo não está nem aí para nada. Porque quando a presença de Deus desce no meio deles, cai 10, 15, 20 endemoniado, expulsa o diabo. Jesus pega aquelas velhinhas, enche elas, sai marchando no poder. Pega o jovem, irmão. Essa presença na nossa vida é indispensável. Essa glória na nossa vida é indispensável. Se você não consegue viver sem essa glória, como eu não consigo viver, não levanta uma não, levanta as duas mãos para o céu. Aleluia. E dá um brado de glória. Aleluia.